Ele reencarnou como aprendiz para se vingar de todos. Parte 1. Em algum lugar. No continente celestial. Na terra proibida uivante. Vários cultivadores, homens e mulheres, jovens e idosos, estão de pé diante de uma figura sombria, que podia ver a todos do alto de uma rocha. Os cultivadores o encaravam com expressões de raiva e ódio. Estavam lhe dizendo: demônio, você passou toda a sua vida fazendo maldades. Realmente achou que nunca chegaria o dia em que você pagaria por seus pecados? Esse dia chegou. E é hoje. Você se arrependerá pelo que fez com a minha irmã. Enganar ela não tinha sido suficiente? Você tirou vantagem dela tirando a sua inocência. E no final ela se foi por sua causa. Irei lhe cortar em pedaços. Para vingar a minha irmã. Eu irei retribuir na mesma moeda. Pelo que você fez aos meus discípulos. Você deixou uma trilha por 3 anos de sofrimento e tristeza. Mas agora, você está encurralado e sem saída. Do alto da rocha, um raio desceu atrás da figura sombria, revelando a sua aparência. Era um homem de cabelos negros e vestes pretas com olhos vermelhos como sangue. Esse é o Xuxiu. Mas o chamavam de o Demônio Xu, pois ele tinha feito várias atrocidades com várias pessoas. E os parentes e amigos das suas vítimas o caçaram impiedosamente, querendo vingança contra ele. De repente, ouvi alguém o chamar de demônio pelas suas costas. Ele se virou e viu uma mulher de cabelos e vestes brancas com olhos azuis como o oceano. Essa é a Qi Mendiin, a mestra do Pico Céu Nascente, da Terra Santa Taizu. Ela, com um olhar sério, perguntou: você, Demônio Xu, se arrependia de todos os crimes que cometeu? Ao ouvir isso, ele apenas riu descontroladamente. E como resposta para a pergunta dela, ele disse: eu passei toda a minha vida cultivando e lutando entre aqueles que estão no mesmo domínio que eu. Mas eu sou superior, ninguém nesse mundo, até mesmo aqueles que se chamam de invencíveis, não são rivais para mim. Com um tom de deboche ele disse: se eu me arrependo, só me arrependo apenas de não ter tido mais tempo para me divertir um pouco mais. Eu parabenizo a todos vocês por terem conseguido me alcançar. Se vocês tivessem se atrasado, eu já teria superado a todos os anciões, e chegado ao nível de Deus. E se isso acontecesse, quem ousaria ir contra mim neste mundo? A Qi Mendiin o olhou com uma expressão séria, vendo que ele não sentia arrependimento nenhum pelos crimes que cometeu. Já tinha decidido o que iria fazer. Materializando uma longa espada, ela disse para ele não a culpar por ser impiedosa. E não tinha sido só ela. Todos os outros cultivadores foram para cima do Demônio Xu, querendo o eliminar. Mas ele não iria ficar esperando ser atacado. Fazendo alguns movimentos com apenas uma mão, ele começou a expandir o seu poder, deixando todos os cultivadores preocupados. Rapidamente todos materializaram os seus avatares, encurralando e suprimindo o poder do Demônio Xu, acertando-lhe, fazendo um dano crítico em sequência. Mas o Demônio Xu não se deixa abalar, e diz que mesmo na morte, eu, Xuxiu, não me arrependo de nada do que fiz, das escolhas e decisões que tomei em minha vida. Depois que a poeira abaixou, todos estavam se perguntando o que tinha acontecido. E quando olharam para onde estava o Demônio Xu, tudo o que tinha restado era apenas a sua espada. O ancião achava isso uma pena, pois se ele tivesse tomado boas decisões ele não teria tido esse fim trágico. Como um jovem tão promissor foi acabar desse jeito? As coisas podiam ter sido diferentes se ele tivesse escolhido lutar pela humanidade e não apenas por si mesmo. E assim o Demônio Xu tinha sido derrotado. É zoeira, novato. Eu sou malandrão, falou? Na Terra Sagrada Taizu, há 18 picos. Os mestres dos picos Céu Próspero, Céu Nascente e Céu Espada. Esses são os mais fortes de toda a Terra Sagrada, que estão no domínio santo superior. E quanto ao resto está apenas no domínio santo inferior. E no pico do Céu Nascente, na mansão do discípulo herdeiro, eu, o Demônio Xuxiu, renasci, com uma preparação tão minuciosa para minha morte falsa. Eles sequer vão suspeitar da minha reencarnação.
E parece que eu de novo voltei para a Terra Taizu. Talvez seja o destino. De repente uma janela do sistema apareceu. Devido ao usuário ter revivido, uma nova atualização foi executada, trazendo novas funções. Já foi usada a primeira função, Vilão do Destino. Você pode ganhar recompensas enquanto comete atos maldosos. A segunda função já foi atualizada, Vilão Bem Treinado. Você pode cultivar escondido para ficar mais forte para depois voltar a cometer atos malignos. Na minha primeira vida escolhi a primeira, pois achei que seria bem mais divertido. E eu estava certo, foi muito divertido. Mas agora vou fazer diferente. Vou escolher ficar forte em segredo para depois me divertir ainda mais do que na última vez. E se eu me tornar um discípulo sagrado, então vai ser ainda mais divertido. Escolho a segunda função, Vilão Bem Treinado. Nova função selecionada. Carregando. Carregamento da nova função concluída. Vamos ver como estão os meus status nessa vida. Parece que eu sou o discípulo herdeiro do Pico do Céu Nascente. Minhas qualificações são normais e tenho uma má sorte. E a minha força é mesma que a de uma galinha? Estou lascado! Mas que tipo de pessoa era o dono deste corpo para ter um status tão medíocre? Parece que alguns dias atrás este cara desafiou o discípulo herdeiro do Pico da Espada, por causa de ciúmes de uma mulher. No final esse idiota acabou sendo derrotado e humilhado. E como se não fosse o bastante, ele ainda teve o seu cultivo destruído. Esse homem é muito ridículo, para não dizer patético. Com essa atitude tenho certeza que esse cara deve ter muitos inimigos. O que quer dizer que agora esses inimigos também são meus. Isso não faz diferença. Tudo o que eu preciso fazer é cultivar até este corpo se tornar invencível. E eu irei me vingar de todos eles. É só uma questão de tempo. Este corpo é muito inútil. Não serve nem para cultivar. Mas isso não vai me deter. Para minha sorte, há outros meios de se cultivar. Mais tarde, perto do palácio no Pico Céu Nascente, alguns estudantes estavam conversando sobre a mestra Kimendi em ter matado o velho demônio Shu, zoando com a cara de quem já estava morto apenas 3 dias atrás. Eu, com um semblante de raiva, pensei: parece que as coisas aqui vão ser muito divertidas. Eu me aproximei deles. E eles me cumprimentaram, perguntando se eu já tinha me recuperado dos meus ferimentos. Eu respondi que sim, e que não tinha sido nada grave. E me distanciei deles, indo em direção à mansão do Pico do Céu Nascente, onde estava localizada a mestra do dono deste corpo, que é a mesma mulher que me matou na minha última vida. Ela já me recebeu com um tom de arrogância, dizendo: após ter perdido seu cultivo, você veio desesperadamente pedir ajuda à sua mestra. Mas não irei lhe ajudar. Você mereceu ter o seu cultivo destruído, por ter desafiado alguém muito mais forte do que você. E tudo isso por causa de ciúmes de uma mulher. Tudo isso é sua culpa, agora terá que suportar as consequências de seus atos egoístas. Eu retruquei, dizendo à mestra que o motivo do meu cultivo ser tão baixo não é por minha culpa, mas sim pela falta de recursos. Como a senhora espera que eu fique mais forte? Se todos os recursos que a senhora possui foram todos entregues aos meus irmãos e irmãs. Essa é a principal causa. E você sabe muito bem disso. Com a cara fechada e uma aura ameaçadora, ela respondeu: quanta ousadia! Você, diferente dos outros, nunca se esforçou para cultivar. E agora vem até mim dizendo que eu fui injusta? Está sendo ridículo. Você não me deu os recursos porque eu tenho o mesmo nome daquele demônio Shu. Por essa razão você sempre teve nojo de mim. E não me dava o suporte que eu precisava. Com um olhar sério ela respondeu: eu nunca tive nojo de você. Já que teve a coragem de vir até aqui e me pedir por ajuda, irei lhe ajudar a recuperar o seu cultivo destruído. Então fique. E espere bem aqui, enquanto a sua mestra irá encontrar um tesouro que possa lhe curar. Com um sorriso no rosto eu disse: mestra, você pode me ajudar agora mesmo. Ouvi que a mestra tem o corpo da fragrância celestial. Se você fizer cultivo duplo comigo, além de me recuperar, irei ter um grande aumento em meu cultivo. A mestra Kimendi ficou chocada com a sugestão de seu discípulo e perguntou: do você está falando?
Beijando a mão de sua mestra, ele perguntou formalmente se a mestra poderia aceitar fazer cultivo duplo comigo. Ela recuou, perguntando se ele queria morrer. Materializando a sua espada espiritual, ela o ameaçou, dizendo que iria cortar o seu membro e expulsá-lo da seita por ser um discípulo infiel. Em resposta, ele mordeu o seu dedo e conjurou um feitiço de selamento, que selou totalmente o cultivo dela. Ela se perguntou o que estava acontecendo. De repente não consigo mais usar o meu cultivo de Santa Superior. É como se eu tivesse me tornado uma pessoa normal. Em pensamento ele diz: não está óbvio que eu selei totalmente o seu cultivo? Uma pequena recompensa que ganhei do sistema por fazer maldades. O selo da reencarnação celestial. Com ele em minhas mãos, eu posso selar o cultivo de qualquer pessoa que esteja abaixo do nível imperador. Ele elogia a santa pela sua boa aparência, mesmo que ela já tenha vivido tantos anos. Com uma expressão irritada, ela pergunta: como ousa falar tais coisas para sua mestra? Você perdeu o apreço pela sua vida? Eu duvido que você possa sequer levantar uma mão contra mim, agora que você não passa de uma simples mortal. E para ficar ainda melhor, ele disse em seu ouvido: o que será que vai acontecer se a Liu Xue do Pico Céu Afiado ficar sabendo disso? Não tinha sido você a dar um fim no pai dela. Como será que ela vai reagir a esta situação? A Qi Mendian começou a ficar assustada, pois se aquela mulher soubesse de sua situação atual, com toda certeza ela viria para tirar a sua vida. Ela então disse para ele que se o selo fosse removido, ela lhe daria o artefato do céu e da Terá que poderia lhe curar de seus ferimentos. E ainda lhe daria muitos outros tesouros e recursos de cultivo. Ele a colocou contra a cama e disse: os tesouros não serram o suficiente. Mas tem outra coisa ainda melhor que você pode me dar. Com uma expressão de espanto e repulsa, ela já havia entendido o que ele queria, e começou a resistir, dizendo que não queria. Olhando para ela com um olhar travesso, ele disse: não se preocupe, mestra, vou ser bem gentil. Relaxe. Você apenas está ajudando seu discípulo a voltar para o caminho do verdadeiro cultivo. E aproveitando a situação, nós poderíamos praticar esta arte secreta de cultivo antiga. Por que não dá uma olhada? Ela olhou para aquilo impressionada com essa arte, e se perguntava como esse discípulo que é bom para nada conseguiu pôr as mãos em algo tão incrível. Ela tentou resistir até o final, mas no final acabou sendo derrotada pelo Shu. E os dois fizeram um cultivo duplo naquele local. Conforme mais tempo se passava, mais níveis ele aumentava. Algumas horas mais tarde, ele já havia se curado totalmente dos seus ferimentos, e chegado no domínio do grande imperador, agradecendo a sua mestra pela ajuda. E que eu não teria conseguido sem você. Ela, com um olhar de tristeza e repulsa, perguntou: você já conseguiu o que queria? Agora remova o selo que colocou em mim. Ele se recusou a fazer isso, pois se fizesse, seria muito provável que ela iria o matar. Ela, com um tom de raiva em sua voz, disse: você quer que a sua mestra morra? Ele então mostra um cristal, perguntando se ela sabe o que este cristal faz. Ela percebe que ele havia gravado toda a cena naquele cristal, ficando com muita raiva dele, chamando de discípulo infiel. Ele brincava dizendo que só queria relembrar dos bons momentos que teve com a sua mestra, se despedindo dela, e que é para ela não tentar remover o selo, pois a não ser que tenha um grande imperador, esse selo não poderá ser removido. Apenas eu posso remover esse selo. E tanto eu quanto você sabemos que não existe nenhum grande imperador neste mundo. Se eu morrer, esta gravação irá se espalhar como o vento. Eu me pergunto como será a reação de todos ao virem uma santa tão respeitável fazer tais atos com o seu discípulo. Então sugiro que comece a se comportar, dizendo que se viriam mais tarde. Com muito ódio ela o chamou de discípulo infiel, se perguntando quando um ninguém como ele conseguiu tanto poder para selar o seu cultivo. Saindo da mansão da Qi Mendian, ele pensou que só isso não seria o suficiente para ser forte. Assim que ela se recuperar, irei fazer cultivo duplo com ela mais uma vez. Porém, não posso ficar dependendo sempre dela para aumentar o meu cultivo. Não vou cometer os mesmos erros que cometi na minha primeira vida. Preciso subir para um nível em que ninguém, nem mesmo os deuses imortais, possam me desafiar.
Será que os recursos de cultivo que guardei na minha vida passada naquele desfiladeiro ainda estão lá? O desfiladeiro em que coloquei os recursos fica muito longe daqui. Como eu vou chegar até lá a essa hora? Ele viu o pavilhão de barcos e teve a ideia de pegar um. Sobrevoando no meio do desfiladeiro. Estava procurando pelos recursos de cultivo que escondeu em sua primeira vida. Ele acabou encontrando. E fazendo um desenho para abrir o caminho para pegar o que é seu. Mas de repente ele acaba escutando uma voz o chamando de lixo. Ele se virou e viu que era o cultivador que humilhou o dono original deste corpo. Esse então deve ser o discípulo herdeiro do Pico-Céu-Espada. Zamen. Esse cara veio até aqui apenas para me menosprezar pelo que aconteceu da última vez. Mas dessa vez as coisas serão diferentes para você. Sem perder tempo, Shu voltou para o seu barco, dizendo que o desafiava para um duelo de vida ou morte. Daqui a 10 dias na arena. Ao que ele e seus colegas começaram a rir descontroladamente, achando que isso é uma tolice. Querer desafiar alguém só para ser humilhado uma segunda vez. Então Zan usou seu poder de amplificação de som, dizendo para todo mundo que o lixo Shu tinha o desafiado para uma batalha de vida ou morte na arena daqui a 10 dias. E disse para não culpá-lo por ser impiedoso. Todos que ouviram isso começaram a discutir sobre isso. E perguntaram se o Shu estava ficando louco de desafiá-lo novamente, sendo que ele já perdeu. Se aproximando da mansão de sua mestra, ele percebeu que aqui há uma grande concentração de poder espiritual. Não é à toa que ela decidiu se instalar nesse local para cultivar. Eu deveria visitá-la mais vezes para aumentar o meu cultivo junto com ela. Shu Xiu entrou na mansão da Qi Mendian dizendo: "Minha linda mestra, seu discípulo favorito está de volta." Ela ficou surpresa com a visita dele, dizendo: "O que você está fazendo aqui, discípulo infiel?" E mandando ele não chegar mais perto. Shu Xiu, com a mão segurando o queixo de Qi Mendian, ele disse que veio até aqui apenas para lhe mostrar o quanto progrediu em seu cultivo graças a ela. Ele começou a ativar o poder dos arranjos, os direcionando para fora, rodeando toda a mansão da Qi Mendian. Ela ficou surpresa, perguntando se ele tinha herdado o antigo dom dos arranjos. Ao que ele respondeu que sim, e perguntando se sua mestra gostaria de aprender. Ela responde que não. Ele aceita a sua decisão, dizendo em seguida que iria se ausentar para cultivar. E também havia lhe trazido comida, já que agora a mestra é apenas uma pessoa normal. Então vai precisar se alimentar. Com uma expressão de ódio ela diz: "Você é o culpado disso. Qualquer dia desses irei cortar você em milhares de pedaços por ser um discípulo infiel." Um tapa na gostosa. Este é o castigo pelo seu mau comportamento. Enquanto estava saindo, ele disse a ela que os arranjos que estão ao redor de sua mansão são arranjos assassinos. Então, para sua segurança, é melhor permanecer aqui, pois eu ficaria muito triste se algo de ruim acontecesse com você. Ao que ela responde gritando de raiva que algum dia iria o partir em milhares de pedaços. Maldito discípulo infiel. Nos fundos da mansão da Qi Mendian, o Shu Xiu estava verificando um item que tinha conseguido, chamado de fruto do dom da vida e da criação. Um tesouro entre o céu e a terra capaz de criar uma fundação sólida. Desse jeito podendo chegar até a classe divina. Em pensamento ele disse: "Com esse fruto e o sistema à minha disposição, não haverá mais nenhum ser nesse mundo mais forte do que eu." Ele então comeu do fruto e começou a recriar a sua fundação. A sua fundação está sendo reduzida ao nível de um mortal nível 0. O usuário gostaria de romper para o próximo nível? O processo de rompimento levará 1 mês para ser concluído. Conforme os dias foram se passando, ele começou a romper lentamente para o nível superior da classe divina. 1 mês havia se passado e Shu Xiu havia superado a 9ª camada, ultrapassando até a 10ª camada. O sistema notifica que o usuário conseguiu chegar a ultrapassar nível superior da classe divina. E um tornado se formou no meio da mansão, até se transformar em uma grande tempestade. Ao longe, estava uma cultivadora do Pico do Céu da Espada. Era uma mulher de cabelos pretos com olhos violeta.
Essa é a mestra Liu Xue, do pico céu da espada. Ela estava intrigada com o que viu. Com uma cara séria e os olhos afiados, ela se perguntou se isso poderia ser a Qi Mendian avançando para o próximo estágio. Voltando para o Shu Xiu. Ele estava prestes a ultrapassar a 10ª camada e ascender para o próximo estágio. O procedimento parecia ter sido bem sucedido. Ele decidiu testar o seu novo poder, desferindo um golpe poderoso no mar de lava, que fez uma grande duna se formar, apenas com a onda de choque de seu punho. O resultado deixou bem feliz. E o sistema o parabenizou por ter superado a 10ª camada. Parabéns ao usuário por ter superado a 10ª camada. Parabéns ao usuário por ter adquirido o corpo sagrado. Ele ficou muito satisfeito por ter conseguido ultrapassar a 10ª camada com sucesso. Espera aí. O que foi que você disse? Vantagens do corpo sagrado primordial. Durante a Era Primordial era um físico invencível contra aqueles de mesmo nível e inigualável contra aqueles em níveis mais fortes. É o físico mais forte que um humano pode conseguir. Fraquezas do corpo primordial sagrado. No final da Era Primordial, as leis do céu e da terra mudaram, e para cultivar o corpo primordial sagrado são necessários muitos recursos. Mesmo usando todos os recursos da Terra Santa, será muito difícil atingir as ordens iniciais, causando uma estagnada na fundação do usuário. Conclusão final. Nos dias atuais, o corpo primordial sagrado é completamente inútil. Com uma expressão de sarcasmo em seu rosto, ele disse: Ótimo! Agora vou ter que usar muito mais recursos do que antes. Nunca achei que mesmo com o sistema em minhas mãos, eu teria tanta dificuldade. Bom, não se pode chorar sobre o leite derramado. Agora tudo o que me resta fazer é cultivar. Mas felizmente, eu tenho uma mestra que vai poder me ajudar bastante com isso. Naquela tarde, dentro da mansão da Qi Mendian, ela estava comendo uma fruta bem despreocupada. Mas assim que ela percebeu um movimento, com uma expressão de raiva, ela disse: O que você está fazendo aqui? Discípulo infiel. Ele com um sorriso começou a se aproximar dela, dizendo que a cada dia que se passava ele nunca tinha deixado de pensar nela. Ele começou a cheirá-la e perguntou: Há quanto tempo a senhora não toma banho? Em resposta, ela disse: Isso é sua culpa. Se não fosse por aqueles arranjos assassinos que colocou ao redor da mansão, eu teria um lugar para tomar banho. Ele pede 1000 desculpas para ela, dizendo que este discípulo inútil não havia levado isso em consideração. Como forma de me redimir, eu mesmo irei lhe dar um bom banho. Ele a levou para a parte de trás da mansão, com a proposta de um banho. Mas ela já sabia o que ele realmente queria, dizendo que ele nem tenta esconder as suas intenções. Ele começou a bajulá-la elogiando a sua beleza, dizendo que poderia ficar aqui apenas olhando para ela, e que mais ninguém poderia ter a sorte de lavar as costas da grande mestra do pico do céu nascente. Ela, com um rosto corado, o xingou e o chamou de discípulo infiel. De repente ela sentiu que alguém estava se aproximando de sua mansão pela porta da frente. Era um homem de cabelos grisalhos com olhos cinzentos. Esse é o Tianjin, mestre do pico do céu próspero. Ele estava querendo lhe fazer uma visita, mas percebeu a porta fechada e perguntou se ela ficou reclusa dentro de sua mansão para cultivar. Ao que ela confirmou, dizendo que por conta disso não poderá sair para vê-lo. Então espero que você me entenda. Ela mentalmente estava torcendo para que ele fosse logo embora, pois não queria que ele a visse desse jeito. E tudo estava acontecendo enquanto Shu estava fazendo um cultivo duplo enquanto ela tentava esconder a sua voz. O usuário cometeu um grande ato maligno. Como recompensa, você recebeu a espada Sangue Azul. O Tian havia lhe trazido algumas pílulas de cura de 7º grau, que poderia lhe ajudar em seu cultivo. Mas ela respondeu que não precisava, e que depois de cultivar iria descansar. Ao que ele havia aceitado a sua recusa. Com um olhar de preocupação, ele disse: Eu vejo que você deve estar se esforçando muito. Então, para ajudar em seu cultivo, irei tocar para você uma música que eu compus. Esta música se chama Cortejando a Fênix. Eu a criei ontem à noite, irei tocar para poder ajudá-la em sua cultivação. Espero que você goste. Ele começou a tocar em sua flauta a música para ela. Após ter acabado a cultivação dupla,
O demônio Shu e Kimendien ficaram ouvindo a linda música que estava sendo tocada pelo corno. Ela se sentia muito mal por estar mentindo para o Tianjin. Mas não tinha outro jeito. O Xuxiu comentou que essa música que está sendo tocada é tão boa, que ele quase parou o que estava fazendo para o parabenizar. Por ter um bom talento para a música de fundo. Ela o respondeu, mandando ir se ferrar. Naquela noite, dentro da mansão da Kimendien, a própria estava entregando os tesouros e recursos, que foram pedidos pelo Xuxiu. Ela então diz, isso é o que eu posso te entregar no momento. Pois graças ao selo que você colocou em mim, não poderei abrir o anel de armazenamento para retirar os outros tesouros. Ele respondeu, está tudo bem. Afinal de contas existem outros recursos. Muito obrigado, mestra, pela sua ajuda. Este discípulo promete lhe recompensar mais tarde. Ele saiu da mansão carregando os recursos que lhe foram dados por ela. Em pensamento ela havia chegado à conclusão de ter que pedir ajuda à mestra da Terra Santa Taizu, com a esperança de que ela possa retirar o selo. Mas ela lembra que ele tinha dito que era o único que poderia remover o selo, e se tentasse alguma coisa ele espalharia aquelas imagens. Com uma expressão de ódio e desespero em seu rosto ela disse, se eu não fizer nada, eu irei envelhecer até morrer. Esse será o meu destino final? Não. Eu não vou me deixar ser derrotada por alguém como ele. Ela então puxou algo de sua roupa. Era um tesouro especial. A máscara da raposa de bronze. Usando esta máscara, ela pode esconder completamente a sua presença. Principalmente dos seus inimigos. Olhando para a máscara em suas mãos, ela lembrou de que este é um tesouro pessoal do velho demônio Shu, que ele tinha deixado para trás quando estava sendo caçado. Em pensamento ela se perguntou do porquê aquele que foi considerado como o jovem com um futuro mais promissor, foi usar o seu poder apenas para os seus desejos egoístas. Mas deixou esse pensamento no passado, se importando apenas com o presente momento em que deve fazer o possível para se libertar desse selo. Pois não quer passar o resto da vida como uma mortal, e principalmente não quis ser o brinquedo daquele maldito discípulo infiel. Naquela mesma noite, dentro do quarto de Xuxiu, ele havia sentido que alguém estava usando o seu tesouro pessoal. Ele começou a ficar surpreso por ela ter achado e entendido como usar. Com uma cara de sacana, ele ficou imaginando como ela ficaria com aquela máscara. Elogiando a sua mestra pela sua aparência e a sua inteligência. Ele ficou olhando para a recompensa que havia recebido do sistema e diz, não é a melhor espada de todas, mas vai ter que servir. Tenho apenas 3 dias até a batalha de vida ou morte. É tempo suficiente para cultivar e refinar a espada. Ele então começou a refiná-la. E uma imagem espectral da espada com uma manifestação escarlate de si mesmo se formou, e o sistema o notificou. Parabéns ao usuário por compreender a essência da espada e conseguir refiná-la. Foi detectada uma intenção da espada acima da Terra Santa Taizu. Ele então começou a compreender e a utilizar a intenção da espada, subindo assim mais de 1000 milhas pelo céu noturno. Até que chegou no local de refinação. Começando a refinar a espada. E como resultado, uma marca se formou em sua testa, indicando que o procedimento havia sido bem sucedido. Parabéns ao usuário por ter compreendido a intenção da espada. Você obteve uma das 5 intenções da espada celestial. Intenção da espada celestial assassina. Ele ficou muito satisfeito com o resultado, esse estilo lhe combina muito. Sem perder tempo ele voltou rapidamente para a mansão da Kimendien, para usar os pontos de cultivo restantes para fortalecer ainda mais a sua espada. Em outro lugar da Terra Santa Taizu, uma mulher de cabelos azuis claros e olhos dourados, observou que algumas pessoas tinham conseguido encontrar a intenção da espada. Esta mulher se chamava Tai Suzy, a atual mestra da Terra Santa e mestra do Pico Céu Pacífico. Com uma expressão de espanto em seu rosto ela ficou muito surpresa em saber que alguém conseguiu ultrapassar mais de 1000 milhas. Pois ela não sabia que existia alguém assim em sua terra. Nos últimos 30.000 anos, apenas um deus imperador tinha a capacidade para conseguir este feito extraordinário. E começou a se perguntar quem poderia ser esta pessoa. Num piscar de olhos 3 dias já haviam se passado. E naquela manhã, no pico do céu próspero, na base das escadas da mansão,
Podia-se ver uma arena que estava sendo cercada por várias pessoas. Entre elas estava o Zhang Men, aquele que foi desafiado pelo Shu. Ao seu lado estava um rapaz de cabelos roxos e olhos castanhos chamado de Jian Linjun, e assim como Zhang ele também é do Pico Céu da Espada. Os dois estavam conversando sobre o Jian ter conseguido recentemente romper para o domínio divino. Ao que o mesmo responde, dizendo que isso não tinha sido nada demais. De repente uma mulher de cabelos cinzas com olhos violetas apareceu. Essa é a Shu Tianzhen, também discípula do Pico Céu da Espada. O Jian diz que muito incomum vê-la participar desses tipos de eventos. Ela respondeu dizendo: esta confusão toda começou por minha causa, é óbvio que eu viria para ver a conclusão de tudo. E principalmente porque Shu Xiu é alguém muito querido para mim, e não quero que ele morra de uma forma tão patética. O Jian, com uma cara fechada e os olhos cerrados, mostrou que estava com ciúmes de Shu Xiu, mesmo ele sendo um lixo que não tem nada de bom para oferecer a Shu, ela ainda assim parece ainda ter afeição por ele. O Zhang, com uma cara de deboche, disse a ela que não deveria se preocupar com alguém que está querendo morrer. Os outros discípulos concordaram com ele, e começaram a ridicularizá-lo, dizendo que o Pico do Céu Nascente deve ter muita vergonha de ter um discípulo tão patético. De repente uma garota de cabelos e olhos rosas como pétalas de flor de cerejeira, aparece para defender o Shu. Essa é Tong Yao, quinta discípula do Pico do Céu Nascente. Com uma expressão de desapontamento ela disse: elogiar o forte, e humilhar o fraco. Essa é a única coisa que aprenderam? É vergonhoso saber que a seita de vocês não tem um pingo de classe e honra, além da falta de humildade. Assim que perceberam quem ela é, começaram a elogiá-la e a vangloriá-la, pois todos a conheciam e a respeitavam por sua beleza e a seu poder. De repente todos olharam para cima. Perceberam que alguém estava chegando em um barco voador. Esse é o Shu Xiu, que tinha acabado de chegar. Assim que ele desceu do barco, a Tong Yao correu para cumprimentá-lo. Ela disse que quando soube que ele tinha se machucado, ela queria muito ir visitá-lo, mas não podia devido aos treinos. Mas dessa vez ela veio pessoalmente para garantir que ninguém iria ousar machucá-lo novamente. Ao que ele responde dando um tapinha na cabeça dela, dizendo que está tudo bem agora, ela não precisava se preocupar com ele. Não iria decepcionar, nem ela e nem a seita. Percebeu que alguém estava encarando, e esse alguém é a Shu Tianzhen. Ele notou que aquela é a mulher que causou todo esse desentendimento. Em pensamento ele comentou que ela não ficava muito atrás da sua mestra, compreendendo do porquê do dono original deste corpo ter apanhado por causa dela. Enquanto ele a olhava, admirando a sua beleza, a Shu Tianzhen comentou em pensamento que ele parecia estar bem, e que ele também parecia estar um pouco diferente, se perguntando o que teria acontecido com ele no último mês. Enquanto os dois se olhavam, Zhang perguntou ao Linjun se poderia matá-lo, ao que ele respondeu que sim, e como a inveja estava batendo muito forte no Linjun, ele pediu para Zhang lhe dar uma morte lenta e dolorosa. Ao que ele concordou como um sorriso maléfico. Ele foi para dentro da arena, e como forma de deboche, ele chamou o Shu Xiu, dizendo para vir logo, pois tenho coisas mais importantes para fazer, então não me faça perder tempo. Ele disse que iria, mas antes de qualquer coisa, precisava falar algo muito importante. Para todos que estão me ouvindo, eu espero que vocês tenham a bondade de deixar o like nesse vídeo, e se inscrever no canal. Se assistiu até aqui, deixe nos comentários. E se você quiser uma continuação, escreva nos comentários, parte 2.